O impossível. Mensagem do dia 15 de janeiro de 2020. O Senhor te abençoe, família preciosa. Perdoe-me, porque não recebo uma mensagem há vários dias. Foi muito desafiador na montanha, porque Ezequiel estava sofrendo com mais dor e desespero do que eu já ouvira. Na verdade, o Senhor estava dando a ele remas sobre a morte, do tipo: coloque sua casa em ordem, eu irei te buscar. Isso é muito sério. Ele também estava me dando leituras sobre morte, vida eterna, e estava começando a me dominar. Queridos, nunca vou esconder a verdade de vocês. Estes são os fatos. Uma profetisa deu várias palavras sobre ele, cada uma delas no local. Então ela disse: o Senhor vai curar todas as suas doenças no deserto. Eu não podia acreditar nos meus ouvidos quando ela disse isso, porque na época tínhamos acabado de voltar do deserto, morando lá por 5 anos. E então chegou o dia em que o Senhor nos enviou de volta para cá. Estávamos antecipando esse dia por causa dessa palavra. Enquanto isso, durante a ceia do Senhor, uma hóstia manifestou 7 imagens de Jesus. Virando de lado, você poderia ver o rosto dele claramente. Virando do outro lado, outro rosto. Virando de cabeça para baixo, outro rosto. Virando-a do outro lado, também havia várias faces. Foi durante a ceia do Senhor que Jesus me prometeu: não vou deixá-lo morrer. Ele não vai morrer. Em várias outras ocasiões, quando minha fé estava vacilando novamente, ele disse: prometi a você e cumpro minhas promessas. Então, quando a dor passou do nível 12 e ele chorou por 15 horas direto por causa da dor, aqui na montanha, nós dois começamos a pensar. Porque, junto com isso, ele estava com sérias dores no coração. Estava sangrando e não conseguia respirar, ofegante. Então, ele recebeu um cartão rema: coloque sua casa em ordem, eu estou indo atrás de você. E as dores no coração continuaram, junto com a dor abdominal insuportável, e ele acabou perdendo o desejo de viver. Ele me disse: eu não posso mais fazer isso. Se eu morrer, não me ressuscite. Então, ele começou a ligar para as casas funerárias e me disse para reservar dinheiro para o funeral. E me disse onde ele queria ser enterrado, aqui na montanha. Tantas vezes recebemos leituras sobre o inimigo do livro de promessas da Bíblia e por isso continuamos com mais orações, mas ainda com muita dor e angústia no coração. Oramos de coração por aqueles que estavam fazendo isso, especialmente pelos clãs que conhecíamos na região. Senhor, liberte-os e traga-os para o reino da luz. Mas, noite após noite, as coisas ficavam cada vez piores e piores, não importa o que orássemos. Por fim, no dia seguinte, aos 12 a 13 níveis de dor, o braço esquerdo estava com cãibras e ofegando, o coração sufocado e tenso. Finalmente comecei a me enfraquecer e disse: Senhor, o que é isso?
Você prometeu que ele não iria morrer. Mas é claro que, se você não intervir, ele não viverá muito mais tempo. O peso desse pensamento me esmagou em pó fino, e tudo o que eu pude fazer foi cair na minha cadeira, enquanto as lágrimas caíam dos meus olhos. Eu perguntei a Jesus: é de livre arbítrio? Porque ele não quer mais viver. Você está voltando à sua palavra, Senhor? Sou uma falsa profeta e você é um espírito familiar? Mas ninguém poderia colocar 7 rostos de Jesus em uma hóstia, a não ser Deus. Não apenas isso. Um morador do coração me enviou uma relíquia de Marta, Maria e Lázaro, dizendo algo no sentido de que ele sabia que eu era uma Marta tentando ser Maria e o corpo de Ezequiel era tão bom quanto morto, mas ele não vai morrer. E houve outra confirmação sólida. Então, olhei para as relíquias. Lembrei-me da profecia sobre ele ser curado no deserto. Lembrei-me das palavras do Senhor para mim: ele não morrerá, eu prometo a você. E fiquei ali, entorpecida, sem saber mais no que acreditar. Então, peguei meu rosário e comecei a orar a Nossa Senhora por clareza. Depois disso, em alguns minutos, a calma tomou conta de mim. E conversamos sobre a situação dele, Ezequiel e eu. E ele disse: eu realmente não quero morrer assim. Não quero ficar longe da comunidade ou de você. Mas o que Deus quer? Eu quero o que Ele quer. E eu disse: eu também quero o que Ele quer. Mas eu também respondi que Ele me prometeu e não posso imaginar outro resultado para você além de ser curado. Graças a Deus por 2 almas da comunidade que ficaram conosco, oraram e creram, mesmo diante desses sintomas. E Ezequiel gritou: não me ressuscite, não quero voltar. Oh, queridos, foi tão intenso e durou cerca de 4 dias. Então algo aconteceu. Eu devo explicar para vocês. Quando ele retirou 14 polegadas do intestino grosso, a saída para o material digerido foi na bolsa de estômago, que tem que ser esvaziada e trocada regularmente. Não havia mais nenhuma conexão com o intestino inferior, chamado coto, porque estava selado quando a cirurgia ocorreu. De tempos em tempos, essa parte do corpo descarrega células e fluidos, mas nunca digere material. Tudo isso passa pela bolsa. Bem, Ezequiel sentiu algo dentro dele se romper e ele foi possuído por outra febre alta. Realmente parecia totalmente com o seu fim. Foi quando ele me disse, entre agonias, que reservasse dinheiro para o seu funeral, e eu recebi a morte e a vida eterna nas promessas da Bíblia. Depois de rezar tudo o que podíamos rezar, finalmente adormeci, exausta, enquanto ele estava gemendo de dor. Então, eu acordei no meio da noite, e ele estava quieto, mas acordado. Ele me disse que, acredite ou não, de repente, seu intestino estava descarregando comida digerida. Isso era fisicamente impossível. O toco havia sido fechado cirurgicamente e não havia como reconectar-se à colostomia ou descarregar-se de maneira normal em que descarregamos os alimentos digeridos sem cirurgia para reconectá-los. De nenhuma outra maneira, exceto pela intervenção divina. E ainda está acontecendo hoje à noite. Este é realmente algum tipo de milagre criativo. Além disso,
Ele teve uma visita ontem à noite de São Padre Pio. Ele veio e ungiu Ezequiel em vários lugares do seu corpo e depois deitou em cima dele, assim como Eliseu deitou em cima do filho da viúva quando ele o ressuscitou dentre os mortos. Ele também cheirou um pouco de tabaco doce que era esmagador. E eu também senti o cheiro. E isso é um sinal da presença de Padre Pio na sala. Então, o que isso tudo significa? Além do fato de eu ser muito fraca? Meus queridos, quase perdi a esperança. Mas o Senhor sustentou a nós dois e depois interveio. Outra coisa incrível aconteceu. Liguei o teclado e toquei uma música suave para ajudar a acalmá-lo. E uma bela melodia surgiu. Um dos irmãos aqui no refúgio disse: "No espírito vejo essa melodia como uma oração. E você está no teclado com lágrimas escorrendo pelo seu rosto, e essa música é uma oração para Ezequiel." Não consigo tocar teclado há meses desde que chegamos aqui. Que presente que isso foi! Em um momento eu nunca teria esperado isso. É muito contemplativo e celestial ao mesmo tempo. E quando eu a editar, divulgarei para vocês ouvirem. Vocês podem sempre concluírem que, quando não ouvirem de mim por vários dias seguidos, é porque eu preciso de intercessão. Porque algo muito difícil está acontecendo e eu preciso de suas orações. Sei que alguns de vocês estavam realmente orando e agradeço do fundo do meu coração por estarem conosco, para que Ezequiel continue a ser curado. Você notará que eu não esperei no Senhor por uma mensagem hoje à noite, porque me sinto muito investida nessa causa. Não quero ter a oportunidade de um espírito familiar entrar e nos dizer o que queremos ouvir. Esta é uma precaução que tomo sempre que algo com impacto emocional ocorra na minha vida. É tão fácil ouvir o que você quer ouvir ou imaginar o que você quer imaginar e atribuí-lo ao Senhor. Com as mensagens que não me impactam diretamente, meu coração está mais puro e não investe tanto. E posso confiar no que Jesus me dá muito mais do que em outros momentos. Essa é uma regra de discernimento que o Senhor me deu no passado e eu a compartilho nas mensagens sobre discernimento. Eu quero notar outra coisa estranha. Hoje, me senti muito cansada e espaçosa e quase não consegui transmitir essa mensagem. Outro irmão sentiu extrema opressão, mas um irmão e uma irmã vieram em meu socorro e oraram por mim. No entanto, ainda estou muito espaçosa e inquieta. Bem, hoje à noite, 2 de nós no refúgio vimos 6 OVNIs, todos em uma linha perfeita, se movendo pelo céu e desaparecendo subitamente. Liguei para contar aos nossos outros irmãos em Taos o que vimos e eles viram a mesma coisa 1 hora antes. Só que eles viram 20 OVNIs, que estavam todos em uma linha perfeita e depois desapareceram misteriosamente. Agora, o cão está inquieto, ofegando e passeando. Então, devemos orar por proteção. Além disso, acabamos de ouvir de nossa fonte que 2 tentativas de assassinato foram feitas ao presidente Trump desde domingo. Deus nos ajude, nos liberte. Queridos, estamos em guerra e precisamos muito de conviver e orar, orar e orar. O Senhor te abençoe e te guarde, enchendo seu coração com orações e cânticos sagrados, para que você possa derrotar os inimigos em sua vida e os inimigos de nossa fé. Obrigado por estarem conosco. Amém.